Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Verba garantida para a realização do Carnaval no Rio de Janeiro. Ministério da Saúde lança iniciativa para reduzir mortalidade neonatal. Itamaraty defende resultado do plebiscito na Venezuela e afirma esperar que presidente Nicolás Maduro cancele a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte prevista para este mês. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente já começa falando uma boa notícia, que é a garantia de verba para a realização do Carnaval no Rio de Janeiro. Isso porque a gente lembra que houve uma polêmica imensa em relação à questão dos recursos e quem vai contar os detalhes para a gente é Maurício de Almeida, diretamente da redação da TV Brasil. Maurício, agora tem acordo fechado, agora é firmado no papel. Quanto que tem de recurso garantido? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Agora é para valer. Tudo assinado, tudo certinho, Carnaval garantido do ano que vem. Começando a semana com uma boa notícia, é sempre muito bom. Nós comentamos aqui no Corredores do Poder que houve uma certa tensão. As escolas até ameaçaram não desfilar no ano que vem devido ao corte no patrocínio que a Prefeitura fez de 50%. Mas hoje o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, Jorge Castanheira, os dois assinaram um acordo garantindo o desfile no ano que vem. A Prefeitura vai dar R$1 milhão de patrocínio para cada escola. Até o Carnaval desse ano, a Prefeitura dava R$2 milhões. A Prefeitura cortou 50% da verba, mas conseguiu mais R$500 mil com a iniciativa privada. Ou seja, cada escola vai receber R$1 milhão da Prefeitura, mais R$500 milhões do patrocínio da iniciativa privada. Ou seja, o corte inicial, que seria de R$1 milhão, ficou apenas em R$500 mil. Mas a Liga diz que com esses R$500 mil a menos, ainda vai encontrar dificuldades para realizar, por exemplo, os ensaios técnicos do Carnaval do ano que vem. Esses ensaios acontecem normalmente durante 5 fins de semana que antecedem o Carnaval. E segundo a Liga Independente das Escolas de Samba, os ensaios custam cerca de R$4 milhões. Sem um patrocínio definitivo destinado apenas para os ensaios técnicos, os ensaios do ano que vem poderão ser cancelados. Mas pelo menos os desfiles estão garantidos. No domingo e na segunda de Carnaval, as 3 escolas do Grupo Especial desfilando na Marquês de Sapucaí. Rosiane. Ô Maurício, agora mata uma curiosidade minha, viu? Eu já sei que já tem o calendário para eu saber qual dia que a minha escola vai desfilar. Minha escola é Salgueiro, viu? Torço mesmo ali, alvirrubra da Salgueiro. Agora a minha curiosidade é qual é a sua. Ou você vai dar aquela de político de que não, é melhor não me comprometer, igual gente que prefere não dizer o time de futebol. Eu vou responder, só espero não apanhar no ano que vem, quando estiver fazendo a transmissão lá do desfile das escolas de samba. O Salgueiro que você torce, eu tenho uma simpatia grande pelo Salgueiro, afinal morei durante muitos anos na Tijuca, o bairro onde fica o Salgueiro. O Salgueiro vai desfilar na segunda-feira de Carnaval, o mesmo dia que vai desfilar a minha escola. Eu, apesar de nunca ter morado em Nilópolis, sou beija-flor de Nilópolis. E como diz o samba que a beija-flor canta antes de entrar na avenida, beija-flor, minha escola, minha vida, meu amor. Sou muito fã da beija-flor de Nilópolis, que também desfila na segunda-feira, no mesmo dia do Salgueiro. Então, fica aí o convite, ano que vem podemos ir na aula do Sambódromo assistir. Você torcendo pelo Salgueiro e eu pela Beija-Flor, num clima de Carnaval e tranquilidade, Rosiane. Convite aceito, viu? Agora, Maurício, estava boa demais essa conversa aqui para você só trazer notícia boa. A gente está falando de dinheiro aí, de uma parte de notícia boa, que é pelo menos essa garantia desses recursos, ainda que as escolas façam a observação de que não é o montante que eles realmente esperavam, mas aí estava bom demais, né? Só falar de notícia boa, porque quando a gente fala de recurso, a gente lembra a grave crise que o Rio de Janeiro está e, consequentemente, tudo que ocorre a partir disso daí. Você falou tempos atrás sobre a questão da UERJ, tem sido um desdobramento atrás do outro e uma das consequências foi justamente no vestibular realizado neste fim de semana, né? Consequência da crise. É isso mesmo, Rosiane. Infelizmente, voltamos a essa dura realidade aqui do Rio de Janeiro. Tem verba para o Carnaval, mas está faltando verba para a educação, para a UERJ. Os salários estão atrasados. Os professores e profissionais lá da UERJ receberam parte do salário de maio, não receberam nada de junho e também não receberam o 13º salário do ano passado. Por conta disso, ameaçam entrar em greve no início de agosto, quando começaria
o primeiro semestre de 2017. É isso mesmo, agora a UERJ está finalizando as aulas referentes ao segundo semestre de 2016. Em agosto começaria o primeiro semestre desse ano, só que provavelmente as aulas não devem começar se o governo não colocar em dia os salários. O próprio reitor da UERJ encaminhou para o governo do estado uma carta alegando que não tem condições de continuar com as atividades na universidade se os salários permanecerem atrasados. Diante de tantas incertezas, o que aconteceu com o vestibular da UERJ é considerado uma das 20 melhores universidades públicas aqui da América Latina. O vestibular desse ano recebeu apenas cerca de 37 mil inscritos. No ano passado, esse número chegou a 80 mil inscritos. Uma queda de quase 55% nas inscrições. E ontem, no primeiro dia de provas da primeira fase do vestibular da UERJ, cerca de 10% dos alunos faltaram, não foram realizar as provas. Eu conversei com alguns estudantes que estão se preparando para fazer o vestibular, o Enem, e eles falaram que estão com medo de passar na UERJ e depois se matricularem e acabarem ficando sem aulas, a matrícula atrasando, as aulas atrasando e a formatura não saindo no prazo. Por exemplo, quem teria que ter se formado no ano passado, em dezembro, ainda está estudando, concluindo o ano passado. Ou seja, quem estava com um emprego engatilhado, com a garantia de uma contratação, não teve o diploma e, se tudo correr bem, vai se formar agora, no fim do mês de julho. Triste a situação da UERJ, né, Rosé? Muito triste mesmo, viu? Ainda sem solução, né? Maurício, muito obrigada. E se tiver outras informações ao longo do jornal, chama a gente aqui. A gente sabe que a crise financeira atingiu diretamente a vida dos brasileiros e uma das mostras do resultado disso também foi como que o dinheiro do saque do FGTS das contas inativas foi usado. Na maior parte dos casos, foi usado para pagar dívidas. Esse balanço foi apresentado hoje pelo Ministério do Planejamento. Quem tem os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. Exatamente. O Ministério do Planejamento divulgou hoje um estudo que tenta identificar os efeitos causados pela liberação de recursos das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na economia. De acordo com o estudo, 36% desses recursos foram utilizados para quitar dívidas. O levantamento tem como referência dados da Caixa Econômica Federal, que apontam a injeção de mais de 41 bilhões na economia por meio da liberação de inativos do FGTS. Os valores foram sacados entre os dias 10 de março e 12 de julho. De acordo com dados do Banco Central, houve redução de 4,5% do uso do cheque especial em abril e uma queda do uso do cartão de crédito de 15,7% em março para 5,7% em abril. Ainda segundo o estudo, houve uma redução do endividamento das famílias após o início dos saques e a inadimplência diminuiu 0,1 ponto percentual de fevereiro para maio, caindo de 6% para 5,9%. Rosiane. Jéssica, em relação ainda a dinheiro, hoje uma outra notícia para quem está esperando aí um saque, mas é em relação à restituição do imposto de renda, né? É isso mesmo. A Receita Federal começou a pagar hoje o segundo lote de restituição do imposto de renda da pessoa física. Serão pagos 2,5 bilhões de reais para cerca de 1.300.000 contribuintes. Também estão incluídas neste lote restituições residuais de 2008 a 2016, que somam quase 470 milhões de reais. O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração. Agora, o contribuinte que não receber deve ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 nas capitais ou 0800-729-0001 nas demais localidades. O último lote de restituição será liberado em dezembro. Quem ficar de fora dos lotes deve procurar a Receita Federal, porque o nome pode estar na malha fina por erros ou omissões na declaração. A restituição ficará disponível durante 1 ano. Se o resgate não for feito no prazo, a solicitação deverá ser feita por meio de um formulário eletrônico. Agora, por fim, a última notícia sobre economia é que a Caixa Econômica Federal reabriu hoje o Programa de Desligamento Voluntário Extraordinário, PDVE. O período de adesão vai até o dia 14 de agosto. O programa é voltado aos empregados que desejarem se desligar voluntariamente da empresa e que se enquadrem nas regras estabelecidas pela entidade. O objetivo é que o programa alcance 5.500 funcionários. Voltamos com você, Rosiane.
Obrigada, Jéssica Gonçalves. E a gente lembra que os detalhes você também confere de todas essas informações no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora de volta aqui aos corredores do Congresso Nacional. Hoje foi o último dia de trabalhos antes do recesso parlamentar do meio do ano, mas como previsto, um dia totalmente esvaziado na Câmara e no Senado. Só para vocês terem uma ideia, aqui na Câmara dos Deputados, somente 14 dos 513 deputados registraram presença. E olha que lá na hora da sessão a gente só viu no plenário mesmo 9, contando ali um a um a gente só viu 9. No Senado também não foi diferente. Agora, por causa dessa falta de quórum, não teve nem como abrir sessão hoje na Câmara dos Deputados. A consequência disso é que a leitura daquela denúncia, do relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, ficou para agosto. Quem tem detalhes para a gente é Lucas Por Deus Leon, que já está aqui ao meu lado. E Lucas já tem data também, com horário e tudo, para a votação, além da leitura, para a votação. Boa noite. Boa noite, Rosiane. A data é dia 2 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. Essa é a data marcada aí para a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Como você disse, não tinha o quórum mínimo hoje de 51 deputados para abrir a sessão e fazer essa leitura. Mas isso não deve atrasar aí a votação do dia 2, porque o presidente da Câmara pode abrir a sessão, fazer a leitura e em seguida abrir uma outra sessão e aí sim fazer a votação. Portanto, tanto na sexta-feira como hoje, não teve quórum para abrir sessão aqui na Câmara, Rosiane. E a gente lembra que o parecer é contrário a essa denúncia contra o presidente Michel Temer e que para derrubar isso são necessários pelo menos 342 votos em plenário. Agora, em relação ao Senado, Lucas, lá a situação foi pior ainda em relação a quórum, né? Isso, Rosiane. A gente só encontrou um senador no dia de hoje lá no Senado Federal, o senador José Medeiros. Ele até se inscreveu para falar, queria falar ali alguma coisa, mas como não tinha o quórum mínimo de 3 senadores, a sessão não pôde ser aberta. Aqui na Câmara são 51 deputados, lá são 3 senadores para abrir a sessão, o que também não foi possível a fala aí do senador. Eu vi um outro também, o Randolfo Rodrigues, o senador Randolfo Rodrigues, que até passou por aqui, por perto da gente, agora há pouquinho, né, Lucas? Bem agora há pouco e, consequentemente, também tem assuntos pendentes para o Senado, para o próximo início de trabalhos legislativos, entre eles aquela decisão no Conselho de Ética de pedido de reconsideração ali do pedido de processo contra senadoras. A gente lembra no dia da votação da reforma trabalhista, elas ocuparam ali o plenário, a mesa diretora, ficaram 7 horas sem deixar que aquela sessão tivesse continuidade. Isso ficou para... Depois dessa ocupação lá do plenário, impedindo a votação por algumas horas da reforma trabalhista, 15 senadores apresentaram uma denúncia no Conselho de Ética. Em seguida, um grupo de senadores, 21 senadores, tanto do governo quanto da oposição, disseram, não, vamos reconsiderar, vamos acabar com isso, arquivar esse processo. Aí o presidente do Conselho, o senador João Alberto Souza, do PMDB, hoje disse que vai levar a reconsideração para o plenário do Conselho de Ética, mas também só em agosto. Então tá, a gente vai continuar acompanhando. Agora a gente vai até a redação da Agência Brasil conversar com Carolina Pimentel para saber quais são os destaques da agência. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, participou hoje de uma palestra em Washington, nos Estados Unidos. Nessa palestra, ele falou sobre as gravações da JBS e disse que a primeira vez que ouviu o conteúdo dessas gravações pensou que era mentira e que aquilo não podia estar acontecendo. Bem, Rodrigo Janot explicou que teve essa reação de surpresa porque a Operação Lava Jato já tinha mais de 3 anos de investigação e ele não imaginava que autoridades e políticos continuavam a praticar atos de corrupção. Foi inclusive com base nas gravações aí de Joesley Batista e de outros executivos da JBS que Rodrigo Janot abriu denúncias contra o presidente Michel Temer e também outros políticos. Nessa palestra, ele também defendeu os acordos de delação premiada firmados pelo Ministério Público Federal, incluindo o acordo de Joesley Batista, que prevê que ele não vai ser preso e que vai poder morar fora do Brasil. Segundo Rodrigo Janot, essa imunidade concedida a Joesley Batista foi necessária para garantir a delação premiada. Depois dessa palestra, ele foi questionado por jornalistas como pretende agir se a Câmara dos Deputados, se o plenário da Câmara dos Deputados decidir pela rejeição da denúncia contra Michel Temer. Rodrigo Janot disse que vai receber qualquer decisão com naturalidade. Segundo ele, ele já fez seu trabalho e que não pretende insistir. Agora, voltando aqui para as notícias
da Justiça aqui no Brasil. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, manteve a prisão preventiva do procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, que é acusado de ter repassado informações sobre as investigações da JBS em troca de vantagens indevidas. No pedido de liberdade feito ao STJ, a defesa de Ângelo Goulart argumenta que o procurador deve ser solto porque outros investigados foram beneficiados por habeas corpus concedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Os advogados também alegaram que o empresário Joesley Batista, dono aí da JBS, delator nas investigações, disse desconhecer promessa de pagamentos mensais de R$50 mil para obter informações do procurador. No entanto, a ministra Laurita Vaz rejeitou todos esses argumentos e manteve a prisão preventiva do procurador. E uma última notícia, em depoimento à Justiça Federal em Brasília, o empresário Eike Batista disse hoje que desconhece uma suposta interferência do ex-deputado Eduardo Cunha na liberação de recursos da Caixa Econômica Federal. Eike disse que questões sobre financiamentos obtidos por suas empresas eram tratadas pelos diretores e não por ele, que presidia o Conselho de Administração. Eike prestou depoimento por meio de videoconferência na condição de testemunha de defesa do doleiro Lúcio Funaro, no âmbito da Operação Cui Bono da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de corrupção na Caixa entre 2011 e 2013. Lembrando que Eike Batista é réu na Justiça Federal do Rio por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, já que a gente está falando de denúncia, eu vou lembrar aqui de um caso, certamente vocês lembram. Lembram daquele caso que foi conhecido como da prefeita ostentação, que era uma prefeita que postava fotos em situações de luxo nas redes sociais? Pois bem, ela chegou a ser condenada, tinha acusação contra ela por improbidade administrativa em relação a contratos na área de educação, problemas na área de educação. Agora, o Ministério Público no Maranhão entrou com outra ação contra a prefeita e desta vez por causa de suspeita de irregularidades em uma licitação para compra de caixões, urnas funerárias, isso mesmo. Quem vai contar esse detalhe para a gente do que é essa denúncia é a Daniele Popov, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Dani. O que é a denúncia? O que é o Ministério Público suspeita de irregularidade nessa licitação? Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Pois é, esse caso da ex-prefeita Lidiane Leite e outros ex-gestores lá da Prefeitura de Bom Jardim, no Maranhão, é o seguinte: ela é acusada de fraudar a licitação para a compra de 265 urnas funerárias. Essas urnas funerárias seriam destinadas a pessoas de baixa renda que não poderiam pagar pelo caixão no caso de morte. No entanto, o Ministério Público do Maranhão averigou que, segundo dados do IBGE, que por ano lá no município morrem 24 pessoas, ou seja, se 24 pessoas morressem todo ano, seriam necessárias apenas 24 urnas. Esse número, então, as 265 urnas ultrapassam em 11 vezes o valor, a quantidade de urnas necessárias para atender a população, considerando que todas fossem de baixa renda. Pois é, que era a observação que eu ia fazer, né? Quer dizer, existe essa média aí, pelos dados do IBGE, de 24 mortes por ano, mas isso é considerando que nenhuma família pudesse pagar os caixões. E aí o Ministério Público pede também já algumas punições em relação a eles. Exato, Rosiane. Então, além dessa condenação por improbidade administrativa, mais uma condenação para ela por improbidade administrativa, o Ministério Público pede a suspensão ali dos bens, a cassação dos bens, assim, de todos os envolvidos, para que eles possam garantir o pagamento dos R$135 mil, o valor dessas 265 urnas funerárias, e também multa no valor de 3 vezes esse valor, Rosiane. A gente tentou, só lembrando que a gente tentou localizar contato dos representantes de defesa da ex-prefeita Lidiane, mas a gente não conseguiu. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dos assuntos foi na área judicial e diz respeito àquele caso Nardoni, em São Paulo. Quem vai contar para a gente o que é que tem de novidades neste caso é Sara Kines, que fala conosco diretamente da redação da TV Brasil. Boa noite, Sara.
Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Ana Carolina Jatobá está presa desde 2008 em Tremembé. A progressão de regime foi um pedido da defesa de Jatobá, feito em abril deste ano e foi concedida pela juíza Sueli Zeraich, da primeira vara de execuções criminais de Taubaté. Agora, com o cumprimento da pena em regime semiaberto, a detenta poderá fazer 5 saídas temporárias da prisão por ano. Também passa a ser permitida a saída para trabalhar durante o dia, desde que ela retorne todas as noites para dormir na penitenciária. O Ministério Público foi favorável à progressão de regime após receber o resultado de um exame criminológico que ressalta que a possibilidade de reincidência é nula e mesmo a detenta não reconhecendo a culpa pelo crime e se considerando inocente, tem consciência da gravidade do ocorrido. A decisão ainda vai ser encaminhada para a Secretaria de Administração Penitenciária e Ana Carolina Jatobá deve ser transferida para uma ala que abriga presas do regime semiaberto. Rosiane. Sara, agora a gente vai voltar até a redação da Agência Brasil para conversar com Carolina Pimentel, que tem informações sobre uma iniciativa lançada hoje pelo Ministério da Saúde para reduzir a mortalidade neonatal. Carol. Rosiane, o Ministério da Saúde lançou em Salvador esse projeto para reduzir a mortalidade neonatal, que é a mortalidade em bebês de até 28 dias. Bem, inicialmente, esse projeto vai ser implantado nos 10 estados que registram mais mortes desses bebês. A maioria fica no norte e nordeste do país. E segundo um levantamento do Ministério da Saúde, a Bahia tem a segunda maior taxa de mortalidade de recém-nascidos. Foram 13,7 para cada 1.000 nascidos vivos em 2014. O estado fica atrás somente do Amapá. A média no Brasil é de 9,9 mortes de recém-nascidos para cada 1.000 nascidos vivos. Entre as causas aí da morte desses recém-nascidos estão malformações, infecções adquiridas após o nascimento ou durante a gestação, como a sífilis e a microcefalia decorrente aí do vírus Zika. Nesse projeto, os serviços de saúde vão ser monitorados e avaliados por 2 anos. Aqueles que melhorarem o atendimento e conseguirem reduzir essas taxas de mortalidade vão receber um selo de certificação do Ministério da Saúde. A partir daí, essas unidades com reconhecimento vão passar a qualificar outros estabelecimentos e também profissionais. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, eu lembro a você, hoje é segunda-feira, é dia de Conversa com Rosiane Kennedy. Eu tive o prazer de conversar com um dos meus escritores preferidos, que é Inácio de Loyola Brandão. Sente aí já o clima desta conversa que vai ao ar às 9h30 da noite. O escritor e jornalista Inácio de Loyola Brandão nasceu em Araraquara em 1936. Passou por redações de jornais e revistas e hoje tem mais de 40 livros publicados. Entre os romances mais conhecidos estão Zero, Não Verás País Nenhum, O Beijo Não Vem da Boca e O Anônimo Célebre. Seus livros estão traduzidos em inglês, alemão, italiano, espanhol, húngaro, tcheco e coreano do Sul. Com o infantil O Menino que Vendia Palavras, ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro de ficção de 2008 no Brasil. O livro Os Olhos Cegos dos Cavalos Loucos venceu o prêmio em 2015 na categoria Melhor Livro Juvenil. E em 2016 foi vencedor do prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Nesta conversa, ele revela que desde os 9 anos de idade percebeu como podia ser visto e surpreender com a literatura. A inspiração não é uma pomba que desce aqui, eu sento e escrevo um poema, nem dá um raio e eu então sou iluminado. A inspiração é o olho e é o ouvido atento a tudo que se fala e volta. E tudo que você vai pondo na cabeça. A inspiração é sequestrar a realidade. E hoje é dia também de Diálogo Brasil, que vai ao ar logo depois do Conversa com Rosiane Kennedy. Vai ao ar às 10 horas da noite. O tema de hoje, reforma trabalhista, um debate aí que vai ser feito com representante do Ministério Público e também da parte de advocacia trabalhista. Confira um pouco desse debate. Para efeitos de cobrança de direitos perante a justiça,
aqueles que têm contratos anteriores à lei poderão cobrar o cumprimento das leis que vigiam a época da lei que já foi ultrapassada. Mas os contratos em si deverão ser adequados para atendimento à reforma que foi apresentada. Essa questão fatalmente vai ser levada ao judiciário, porque vai se sustentar o contrário, com base especialmente no que dispõe a Constituição e as normas internacionais, no sentido da possibilidade de retrocesso em relação a um contrato em vigor. Olha, e em relação a essas declarações que vocês já acompanharam em relação a esse debate que vai ao ar hoje à noite, quem estava neste debate participando estará no Diálogo Brasil às 10 horas da noite, o advogado trabalhista Flávio Noronha e o procurador do trabalho Leomar Daroncho. Portanto, siga aí na nossa programação, 10 horas da noite, o Diálogo Brasil debatendo a reforma trabalhista. Agora a gente vai em informações dos corredores internacionais, mas já começando por uma avaliação dos corredores internacionais aqui no Brasil, porque hoje o Itamaraty divulgou uma nota na qual defendeu o resultado do plebiscito realizado neste fim de semana na Venezuela. Na nota, o Itamaraty ressaltou o número expressivo de pessoas que participaram e ali, para a gente lembrar, no final de semana, as pessoas foram às urnas na Venezuela para decidir se eram favoráveis à realização de uma nova Assembleia Constituinte, ou seja, de que seja reescrita a Constituição do país ou não. 98% dos que foram lá votar disseram não a essa nova Assembleia Nacional Constituinte que foi convocada pelo presidente Nicolás Maduro para ser realizada agora no final deste mês de julho. Nicolás Maduro, no entanto, não aceitou não reconhece esse resultado do plebiscito e a oposição fez declarações hoje em relação a isso, disse que esse resultado de hoje, de 98%, mostra que isso revogaria o mandato de Nicolás Maduro. A oposição vai fazer uma investida ainda maior porque, oficialmente, o resultado do plebiscito não tem um efeito imediato, mas a pressão política vai ser infinitamente maior. Com essas informações, a gente encerra o jornal hoje. Boa noite, Daniele Popov. Boa noite a todos. Até amanhã.